Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios, ao estudo de Efésios, que é um estudo muito profundo, que a igreja está sendo abençoada nessa ministração desse estudo, de tão profundo que ele é. Então o texto base é: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vou pedir para a igreja para repetir esse versículo, para que a gente cale no nosso coração isso. Por favor. E assim estando glória a Deus. Aqui fala muito que pela fé, estando vós arraigados e alicerçados pelo amor. Eu não sei se o Rodolfo teve acesso à minha aula antes de eu terminá-la, mas está muito ligado com o que ele falou, com as coisas que ele falou, e é assim que o Espírito trabalha, né? Cantamos aqui também que quão profundas são as riquezas de Deus, né? O saber e o conhecer de Deus. E a gente está aqui hoje, nessa EBD, vindo voluntariamente buscar aprendizado da Palavra de Deus. E quando você sobe nesse altar, o temor é muito grande, porque a gente não quer falar da gente, da nossa inteligência, daquilo que a gente acha que é. A gente quer falar das coisas de Deus. E aí a responsabilidade é muito maior, né? Calar o homem para que o Espírito fale. A carta de Efésios, antes da gente iniciar em oração, a carta de Efésios, a gente vai falar sobre a sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Vamos falar na primeira oração de Paulo nessa carta, que vai do versículo 15 ao versículo 23. Então, diz assim a palavra: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para em todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Eu vou olhar aqui porque aqui está muito pequeno. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, só a gente ler essa oração com olhos espirituais já basta para que a gente entenda a profundidade que nós vamos falar sobre hoje aqui. Muita coisa aqui a gente vive na nossa vida como uma coisa corriqueira, mas é muito profundo. A gente tem que entender como é que a gente vive nesse mundo sem se contaminar com as coisas desse mundo. Então, na carta aos Efésios, Paulo apresenta de uma forma equilibrada a doutrina da vida, né? Ele compara a teologia e a ética. É uma carta que a gente deve aprender, a gente deve viver, a gente deve colocar em prática urgentemente na nossa vida. Ela é uma carta para que seja prática. Aliás, o livro de Efésios, os primeiros capítulos, eles são doutrinários. Os últimos capítulos são de prática, para que a gente viva isso. Então, a gente vive num mundo que jaz no maligno, a própria palavra fala isso. Então, se a gente não se encher com as coisas de Deus, a gente vai sucumbir, porque o inimigo é ardiloso. Então ele vem com as coisas deles, e Paulo mesmo fala, se eu não me engano, para os Tessalonicenses ou dos Filipenses, ele fala que o diabo vem com todo sinal e prodígio da mentira. Então ele está para te enganar.
Se você não tiver a palavra calada no coração, se você não estiver vivendo aquela palavra, praticando aquilo que você aprende, você cai nas ciladas de Satanás. Então, não tem outro caminho para você seguir. Ou você está seguindo o caminho de Deus, ou você está seguindo o caminho do diabo. É um caminho, não tem um meio termo, né? Então, o reverendo Hernandes, ele fala que a teologia é a mãe da ética e a doutrina é o fundamento da vida. Essa frase é dele, e a gente não pode glorificar a Deus com a cabeça vazia. A gente tem que glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração. Então, a gente precisa ter uma mente iluminada, a luz de Cristo tem que estar no nosso coração, avivando o nosso coração para que a gente siga nesse mundo altaneiramente. Então, quando a gente estuda a teologia, tem duas palavras que são, duas matérias, né, que são bastante importantes, a eclesiologia e a soteriologia. São palavras... O grego tem 8 passados, né? Então, eclésia quer dizer igreja, e logos é o princípio, né? O ensino, a palavra. Então, é o estudo da doutrina da igreja. E a soteriologia, sotérios é salvação, isso vem também do grego também, e logia é palavra, ensino, princípio, e ele trata da salvação humana. Então, são dois temas muito importantes da fé cristã. E a gente encontra essas duas situações nessa oração, nessa palavra, nessa epístola. Alguns estudiosos, eles falam que essa carta, embora o início dela, como o pastor falou semana passada, ela está endereçada ao pessoal, aos membros de Éfeso, ela é uma carta circular, porque ela não é apenas dirigida ao pessoal de Éfeso, não. Ela está sendo dirigida para nós aqui hoje. A palavra de Deus é tão poderosa que 2024 anos depois a gente está falando da mesma coisa e vivendo essa coisa e buscando praticar essa situação. Então, o Paulo ele vai abordar temas nesse livro de Efésios que são muito fortes, né? Ele fala sobre a reconciliação entre judeus e gentios, ele fala sobre as relações humanas, ele fala sobre o mistério do Evangelho, ele fala sobre família. Tem alguma coisa sendo mais atacada do que família hoje em dia nesse mundo? Ele fala sobre todas as relações humanas e outros temas aí, mas é muito profundo. É muito profundo. Então, até por isso, essa carta, ela não é apenas uma carta teológica, não é uma carta que seja só teórica, mas é uma carta prática. Ela fala dos princípios cristãos, ela fala de como a gente deve caminhar, como a gente deve nortear as nossas famílias nesse mundo. Esse mundo é tenebroso, ele quer que a gente caia, ele quer que a gente se desvie, mas tem fortes ensinamentos nessa carta que a gente deve seguir e praticar imediatamente na nossa vida. Então, meu irmão, para que esse estudo seja veemente na sua vida, é necessário que você tenha olhos espirituais. Isso é muito importante. É necessário que você tenha os olhos e os ouvidos abertos, né? O coração ardente, porque a gente vai falar aqui de um solo sagrado. A gente vai falar de coisas muito espirituais, né? Por várias vezes aí a gente está preparando a palavra. E o mais difícil que tem é tanto que você recebe de Deus, quando você vai buscando, o mais difícil é você condensar tudo isso em 1 hora, em 4 horas, porque eu tenho 4 horas para dar, mas o mais difícil é isso. Então, por muitas vezes a gente está preparando a palavra, está vendo as maravilhas de Deus, as riquezas que Ele está te dando, e aí seus olhos se enchem de lágrimas e você tem que respirar para você conseguir... prosseguir no estudo, né? E a gente não pode tratar dessas coisas que tem nessa carta com o coração árido, não. Com a alma seca, a gente tem que estar avivado. Eu oro para que nesse semestre esse estudo impacte a sua vida, inflame seu coração, né? Para que a gente possa abrir os nossos lábios,
agradecer a Deus tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Olha como é que você era no passado. Veja o quanto você já caminhou, o quanto você já, entre aspas, melhorou. E esse é um sinal da conversão verdadeira, né? A novidade de vida, você mudar a sua vida. Bom, vamos seguir, senão a gente fica só nisso aí e não caminha. Então, a igreja, ela é o povo mais poderoso do mundo. Tá? Quando você vê a teologia de Paulo, ela é fundamentada em orações. As orações, as nossas orações, elas demonstram o seu senso de valor. Como é que você está dentro de você. Então, até a palavra fala, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em Mateus 12:34 fala isso. Então, nessa carta, Paulo vai falar o quê? Que ele vai elevar os seus pensamentos em nosso favor, em favor dos crentes. Né? Qual seria a herança deles nesse mundo? Qual seria a herança vinda dos céus para nós? Então, ele vai apresentar nessa epístola 2 orações. Né, agora Efésios 14 e 23 que nós vamos falar, e depois Efésios 3, 14 e 21, que eu também vou falar, mas no mês que vem. E nessas 2 passagens, a gente encontra pensamentos elevados, a gente encontra realidades espirituais que foram escritas. Essas referências, raramente a gente ouve aí nas pregações. Raramente a gente busca aí ensinos, estudos sobre isso. Não se fala sobre isso nas igrejas, na maioria das igrejas. E o pior de tudo, raramente os crentes vivem essa verdade, por mais forte que seja. Então, até o versículo 14, Paulo vai anunciar uma grande bênção. Ele fala o quê? Que nós somos o povo mais rico do mundo. Só que agora, a partir do versículo 14, ele vai, em oração, né, ele vai se dirigir a Deus, intercedendo por nós, para que o nosso entendimento seja aberto, para que a gente entenda que também nós somos o povo mais poderoso do mundo. É sempre bom lembrar que Paulo escreveu 4 orações, né? E assim, no tempo que ele estava preso. E ele tinha passado por situações terríveis, né? Se você pegar a vida de Paulo, ele passou por... Eu anotei algumas aqui. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, expulso em Tessalônica, exortado em Bereia, acusado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, sofreu um naufrágio, né? Grande naufrágio quando estava no programa, foi picado por uma cobra em Malta, açoites romanos... dos judeus, em 1 Coríntios ele fala que foram 195 açoites, e tudo isso, em nenhum momento ele esmoreceu, em nenhum momento ele se deixou levar por essas coisas e falou, eu estou fazendo as coisas de Deus e estou recebendo isso, então é melhor eu parar por aqui. Não, quantas vezes a gente, com uma pequena situação, a gente para de servir como a gente deve servir, a gente se desanima. Então é interessante também que quando Paulo estava preso, ele era guardado pela guarda pretoriana, né? Que era a guarda de elite lá do Palácio Imperial, e ela era composta por 16 mil soldados, e mesmo assim ele não se deteve, mesmo assim ele não parou, e ele foi escrevendo as cartas que encorajavam os crentes. Estão nos encorajando hoje aqui, para que a gente viva nesse mundo sem se contaminar. Então, longe de se considerar prisioneiro de César, ele se considerava prisioneiro de Cristo, né? Ele falava que era embaixador em cadeias. Então, as circunstâncias que eram adversas a ele nunca se desmotivaram Paulo. E esse é um exemplo que nós temos que seguir, porque, pelo contrário, ele permaneceu dentro do temor de Deus. Ele serviu ali de um consolo para as igrejas, está servindo para nós como um consolo hoje.
A gente fala, eu costumo falar que o amor é doação, porque Deus amou o mundo primeiro, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então ele se doou com essa mesma intensidade, né, até o momento da sua morte. Nunca esmoreceu. Então, em todas as orações, ele faz o quê? Menção às bênçãos que os crentes deveriam conhecer. Só que, se você analisar bem, em nenhuma delas ele pede por bênção material. Nenhuma delas ele pede isso. A palavra fala que nem orar a gente sabe como convém, né? Então a gente precisa sempre pedir para o Espírito Santo estar iluminando a nossa mente. Então Paulo ele não pede o que a gente não tem, não. Em nenhum momento Paulo está pedindo o que a gente não tem. Ele pede para que Deus abra o nosso coração para que a gente entenda e saiba que nós já temos tudo isso que ele está pedindo. Só que a gente não alcança, a gente não exerce. Eu não gosto dessa palavra de tomar posse, que parece um posseiro, mas não, tomar posse é você assimilar que você tem aquilo, entender que você tem aquilo, para que você ande, caminhe para frente. Então, ele usa nessas cartas um termo chamado epignosis, não sei se é assim que se fala, mas quer dizer conhecimento. E epignosis é diferente de gnosis. Tá lá. E diferente de gnose. Epignosis é uma situação que é mais profunda, é mais completa. Então é um conhecimento mais completo. E você só atinge esse conhecimento mais completo, como o Rodolfo falou, quando você tem uma intimidade com Deus. É esse momento de intimidade que a palavra fala que você entra no seu quarto, fecha a porta, não deixa mais nada te atrapalhar, porque se você ora de qualquer forma, sempre tem um telefone tocando, sempre tem alguma coisa te tirando do caminho, e você não tem aquele momento exclusivamente com Deus. Então quando você orar, a gente fala em espírito e oração, mas intimidade quer dizer o quê? Aquele momento é você e Deus. Único, exclusivamente você e Deus. Nada mais pode te atrapalhar. E aí sim, você deixa de dar vazão às coisas do mundo, mas você reverencia aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que te redimiu. Então vamos buscar cada vez mais essa intimidade com Deus. E quando você vê tudo isso, é mais do que a gente tenha um conhecimento teórico, um conhecimento experimental, mas é um conhecimento pessoal de Deus, é um conhecimento íntimo de Deus. É direto do filho com o pai, é aquela intimidade que você tem com seu filho. E isso é maravilhoso quando você entende e você pratica, né? No versículo 15, a gente vê uma frase assim: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. Então aqui, a fé que é mencionada aqui é uma fé evangélica, né? A fé, a crença em Cristo. Não está falando de nenhum outro credo doutrinário, mas está falando da fé evangélica. É aquela fé que em Cristo que nada, né? Você tem que crer na pessoa de Cristo. Você crê na pessoa de Cristo, você entende a pessoa de Cristo, você busca a pessoa de Cristo, né? Você entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Quando você faz isso, quando você pratica isso, você está praticando a conversão verdadeira. A conversão é composta de duas passagens, duas atitudes: crer e se arrepender. Então, quando você crê e se arrepende, é uma ação que você tem baseada no Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida e você consegue entender que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e você se arrepende da sua vida de pecados. Então a fé verdadeira é aquela que você entrega a sua vida a Jesus e participa daquilo que está prometido para você, que é a vida eterna. Você começa a participar. Então, comparando o que Paulo escreveu lá para os Gálatas, para os Coríntios, e aí vem bem o que o Rodolfo estava falando, Paulo também considera como crentes aqueles que eram de Paulo e Coríntios que estavam vivendo num legalismo, às vezes
querendo colocar doutrinas dos homens em vez da doutrina de Deus, e também vivendo numa situação errônea achando que a circuncisão salva, etc. Não vou entrar muito nessa história, senão a gente perde muito tempo. Mas eles subestimavam o valor da cruz de Cristo. E mesmo assim, Paulo aceitava ele como crentes. Agora, eles eram mais convencidos do que convertidos, né? Então, é nesse sentido que eu falo que calhou bem o que você estava falando, porque muitas vezes a gente está convencido de que Deus é magnânimo, está convencido que Deus é único, etc. Só que a gente não deixa ele penetrar. Não deixa ele tomar atitude, você não entrega a sua vida verdadeiramente a Deus. A gente pergunta, será que essa pessoa tem realmente Jesus como cabeça? Meu irmão, aqui vai um ensinamento muito interessante. Jesus, ele não desiste de ninguém. Muitas vezes você tem uma pedra no sapato que você tenta falar de Deus, a pessoa recalcitra, fala e inventa 1001 desculpas, e você fala assim, esse é só o Espírito Santo. O primeiro também é, todos são só o Espírito Santo, mas aí você fala, eu não tenho condição de prosseguir com essa obra. Jesus, ele não desiste de ninguém. A gente também não pode desistir de ninguém. É lógico que você não vai forçar, você não vai criar disenção, discussão, né, sobre um assunto, você não deve forçar nada, porque a palavra mesmo fala que a gente não deve forçar a barra, mas que é o Espírito que trabalha. Mas você tem que trabalhar, pedir para que Deus te coloque na mente o horário e a palavra certa para você falar para as pessoas. Aí você vai estar fazendo as coisas pelo Espírito. Pode falar, Silvio. É interessante que você falou aí, a gente precisa observar o seguinte, tem muitos cristãos, pessoas, inclusive, no meio cristão, né? Que é a grande diferença. Aí vem a palavra de Deus que fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tá, crê no Senhor Jesus e será salvo. Só que tem muitos crentes que creem no Senhor Jesus. Só que eu acho que tem um outro fator aí muito importante que tem que estar junto, que é, o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Essa é a diferença. Eu acho interessante quando vem alguém batizado, por exemplo, que o pastor fala para a pessoa, ele não fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo? Não, ele não só fala isso. Você tem o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí está a diferença. Eu acho que aí é o checkmate da coisa, Senhor e Salvador. Exatamente, senão o seu passo de fé é exatamente esse. No versículo 16, então Paulo fala que não cessa de dar graça por vós. Então a gente percebe nisso a importância que Paulo dá em orações, né? A vida de Paulo, ela deveria também ser, as orações de Paulo deveriam ser também as nossas orações, da mesma forma. Então, tem diversas citações bíblicas aqui, eu escrevi aí no item 3, anotem, depois procurem para que vocês entendam, busquem algumas informações melhores, não vamos ler aqui, porque senão eu vou ultrapassar o meu horário que eu tenho aqui. Então, Paulo ele passa uma ideia de que é importante você ter uma oração incessante. Quando você tem essa oração incessante, ele vai se alinhar aí ao teísmo, né? O teísmo ele defende que Deus não apenas ele criou o homem, mas ele se interessa pela evolução do homem. Ele se interessa para a nossa maturidade espiritual. Ele se interessa por cada um de nós que estamos aqui hoje buscando mais conhecimento, mais sabedoria de Deus. Então, Deus ele trabalha na nossa vida. Trabalha incessantemente na nossa vida. E ele nos recompensa, mas também nos pune. A gente fala que Deuteronômio 28 não tem só a parte A, tem a parte B também. Então, se você está no caminho dele, você é abençoado. Se você está no caminho, fora do caminho, não é que ele seja um déspota. Jesus é um gentleman. Ele não é um déspota que exige que você está caminhando naquele caminho, não. Existem recompensas e existe punição. Mas por quê? Por amor a você. Você não pune seu filho? E você deixa de amar seu filho quando você pune?
Você está ensinando. Deus faz assim conosco também. E no versículo, entrando aqui agora no versículo 17, então Paulo ora para quê? Para que a igreja tenha discernimento espiritual. Nós não podemos vir aqui como uma coisa rotineira. Domingo é dia de igreja, vamos na igreja. Não, cada vez que você vem aqui, você vai ser alimentado de uma forma diferente. A palavra é novidade de vida. Você recebe aquela palavra, você tem que entender aquela palavra e você tem que viver aquela palavra. Por isso que é sempre bom você anotar o que está sendo falado, para que depois você vá estudar em casa. Não deixe de estudar a palavra. Então Paulo ele pede duas coisas aqui. Primeiro, ele pede espírito de sabedoria. Então fala que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E sabedoria na Bíblia, ela é o conhecimento iluminado por Deus. Ou seja, a gente, para conhecer alguma coisa de Deus, é necessário que Ele revele. A Bíblia é o único livro que o autor se revela através dela, como ele quer, da forma que ele quer e no tempo que ele quer. Então a palavra fala que quanto mais você busca, mais te é acrescentado. Vamos falar que também a mente do homem natural, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Então a gente tem que enxergar as coisas, não é com olhos carnais, os nossos olhos não, mas com olhos espiritual. A gente tem que, para você ter sabedoria, é você olhar para as coisas do mundo com os olhos de Deus. É ver as coisas que acontecem no mundo com os olhos de Deus. Porque se você olhar com os olhos carnais, você não vai ver as maravilhas de Deus para você. Você não vai ver Ele se revelar em cada momento, seja numa tragédia ou seja numa bênção, Ele está ali no meio, Ele está se revelando. É importante que a gente entenda que sabedoria é uma coisa diferente de conhecimento. Então, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, sabem muito, mas são tolas. É difícil de você ter 10 minutos de conversa com ela porque te cansa. A sabedoria, o que é? É o uso correto do conhecimento. O boliviano lá, Russell Shedd, que é um teólogo aí evangélico, que era missionário lá nas áreas do sul do país, ele fala assim que sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para depois se envolver nessas situações. Em segundo lugar, ele pede o quê? Espírito de revelação. Na parte B do versículo ele fala, e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, somente o Espírito de Deus, ele pode abrir o nosso entendimento, para que a gente faça o quê? Consiga enxergar as riquezas de Deus. Só através da iluminação da nossa mente, dele abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, a gente consegue enxergar as riquezas de Deus. E Paulo não fala aqui de busca de revelação, não. Conheço muita gente que fica andando de igreja em igreja porque lá tem um profeta de Deus. Vai buscar essas... Não vou falar que está sendo gravado, mas vai procurar essas profecias e fica andando de lado em lado, seguindo a homens e não seguindo a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus usou até um burro para falar com aquele mago lá não me lembro dos assírios, lá não me lembro o nome dele, mas Deus usa... Oi? Balaão. Deus usa certas pessoas para falar com você, sabe por quê? Porque você não tem intimidade com Ele, e porque você não ora, e porque você não lê a palavra. Aí você precisa de alguém, Deus move alguém para falar com você. Mas se você ora, se você tem intimidade com Deus, e se você tem Ele como único suficiente Salvador, e você estuda a palavra, Deus fala com você de uma maneira maravilhosa. É o que eu falei, Ele vai se revelando. Quanto mais você busca, mais te é revelado, mais você cresce, mais você se amadurece espiritualmente. Então, não tem verdade nenhuma que possa ser falado para você que não está escrito na Bíblia.
Então esse espírito de revelação, ele quer dizer uma visão de todas as coisas nesse mundo, nesse mundo que jaz no maligno. Ela vem como se fosse uma tradução vinda diretamente do céu para você. Isso é quando Deus revela as coisas para você. Depois Paulo ora para que a igreja conheça a Deus plenamente. Então aqui, uma coisa, é o que Jó, né? Jó viveu muito isso. Uma coisa é você conhecer a respeito de Deus. Outra coisa bem diferente é você conhecer a Deus. Jó falava, né? Antes eu te via só de ouvir falar, agora eu vejo. Então, Paulo, ele encontrou a Deus, né, na pessoa de Cristo. Nós encontramos a Deus na pessoa de Cristo. Paulo entendeu que o homem, ele não pode nem conhecer a ele mesmo se não for através de Deus. O conhecimento para a gente, quando a gente conhece Deus, é a essência da vida. A essência da vida eterna. E aqui ele deixa, se você tem alguma dúvida disso, ele deixa 3 situações para que a gente tenha os olhos alertados, os olhos espirituais. A primeira é que quando você conhece a Deus pessoalmente, isso é salvação. Então em João 17,3 fala: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conheceu a Deus pessoalmente, você está salvo. Em segundo lugar, quando você conhece a Deus progressivamente, aí é a santificação. Santificação, meu irmão, é dia a dia, é momento a momento, é o caminhar teu com Cristo. Quanto mais você anda com Ele, você vive as coisas dele, você é santificado. Ser santo como eu sou santo. Mas não é assim da noite para o dia, não. É uma coisa paulatina, progressiva. Então em Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Em terceiro lugar, quando você conhece a Deus perfeitamente, aí é glorificação. Isso é no final dos tempos, quando você vai receber um corpo glorificado. Então, em 1 Coríntios 13, do 9 a 12, fala: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando ele fala que eu falava como menino, pensava como menino, é um amadurecimento espiritual que nós temos que ter nesse mundo. Viver para nos amadurecer. Então Paulo mostra aqui 3 grandes verdades para que nós aqui, crentes, a gente compreenda o chamamento, a herança e o poder de Deus. É só através disso que a gente consegue crescer espiritualmente. Depois, a esperança do chamamento de Deus. Então Paulo está afirmando aqui que, lógico, Deus é a nossa única esperança. Alguém duvida disso? Deus é a nossa única esperança. Então, se nós somos herança do Senhor, nós somos herança do Senhor. Só que aqui, e eu não estou ficando louco, mas aqui a herança que é outorgada por Deus, né? A herança que nós somos herança de Deus é uma herança que é outorgada por Deus. Só que aqui a herança que ele está falando é a herança que Ele recebe de nós. Então essa frase ela não está se referindo à herança de Cristo lá, mas a herança de Cristo em nós. Como assim? Será que nós, miseráveis pecadores, né, a gente tem alguma coisa para dar para Deus? Então, meu irmão, isso é tão maravilhoso porque Deus, Ele vê em nós
a preciosa herança. Jesus vai ver em você o fruto de todo o sofrimento que ele teve na cruz. O quão precioso nós somos para Deus. Olha que maravilha. Então, quando a gente vive, nós somos a comprovação da graça de Deus. É um dom imerecido, a gente não merece, mas Deus nos deu gratuitamente. E a nossa maior riqueza está em Deus. Então é uma verdade assim, extraordinária, que o tesouro de Deus está em nós. Então a oração de Paulo aqui para os crentes, daquela época também para nós hoje, é que a gente entenda o quão nós somos preciosos para Cristo, o quanto nós somos preciosos para Deus. Muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente acha que a gente é um mero acaso, a gente é nada, mas Deus, Ele dá valor à sua vida muitas vezes mais do que nós damos valor. Pode falar, Marcos. Eu não quero te atrapalhar, mas é só completar. Por favor. Porque tivemos já a oportunidade de estudar a carta. Sim. Nesse verso 18, Paulo faz um trocadilho. Ele coloca assim: iluminados os olhos do vosso coração. E mais para frente ele termina esse verso dizendo: porque esta é a riqueza da sua glória. Glória a Deus. Então, uma coisa é para nós e a outra coisa é para Ele, Deus. Deus nos ilumina, para vocês, para nós. Por quê? Porque somos a sua herança. E isso é espetacular. E você só consegue entender isso quando você se debruça no texto, e é o que você está falando agora para nós. Isso é maravilhoso. Eu não pude me conter, Antônio. Imagina, Deus muito abençoe. Muito precioso isso. O interessante é que nós somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Muito obrigado, Marcos. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor nos escolheu para que a gente seja a porção eterna. Nós somos monumentos para Deus, né? É incrível isso, porque se o chamamento aponta para o passado, a herança aponta para o futuro. Então, nós somos riqueza de Deus, presente de Deus, menina dos olhos de Deus, somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, ovelhas, santuário de Deus. Irmão, valorize isso. Nação santa, sacerdócio real. Valorize isso, meu irmão. Escolhidos de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Valorize isso, meu irmão. Não se menospreze. Porque quando Deus está lá em cima olhando, Ele não vê o Antônio Carlos, não vê nenhum de nós andando não, Ele vê lá, vai um servo meu coberto com o sangue do meu filho. Isso é maravilhoso. Parar que senão eu choro. Então a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus também, nós vamos ver nos versículos 19 e 23. A gente vê que o chamamento, então ele vê, o Rodolfo falou também, o chamamento ele vê o passado. A herança vai ver o futuro. Agora, a gente vai ver que o poder de Deus é no presente, é para o presente. Então Paulo utiliza 4 palavras aqui no grego que enfatiza a plenitude e a certeza do poder de Deus. A primeira é dunamis, que ele fala que é algo estrondoso, algo irresistível. Depois energeia, que é algo incansável, pujante, potente. Kratos, é a força exercida, a força desempenhada. Iskos, que quer dizer força inerente, inseparável, intrínseca. Então, esse poder que Deus outorga, ele é tão tremendo, que foi o mesmo que ele usou para ressuscitar Jesus.
No versículo 20 a 23, fala que o poder de Deus que está à nossa disposição, ele é visto nesses 3 eventos sucessivos: a ressurreição de Cristo, que está no versículo 20a, a ascensão e entronização de Cristo, que é no 20b e 21, e o senhorio de Cristo sobre a igreja no mundo, que está no versículo 22 e 23. São 3 passagens que fora mostra o poder de Deus sendo executado. Então a gente pode buscar, uma pergunta que eu coloquei ali, qual é a medida do poder de Deus? Qual é a medida? Como você pode medir o poder de Deus? Alguém consegue? Porque você pode usar qualquer superlativo da palavra, e eu coloquei algum aqui: bombástico, magnânimo, estrondoso, acachapante, supremo, potente. Nada disso pode descrever o poder de Deus. Esse acúmulo de palavras que a gente vai buscar no dicionário mostra que está exaurido ali a capacidade até da linguagem para a definição do poder de Deus. Tão magnânimo que Ele é. E qual é a maior demonstração do poder de Deus? Então, o poder de Deus que atua em nós, em nós crentes, é o poder da ressurreição. Até no batismo, o batismo ele tem um significado disso, que você, o que você faz? Você enterra lá o velho homem, que é formado depois por lá em Gálatas, o que está nesse velho homem, e você ressurge como um novo homem formado com o caráter de Cristo. Romanos 6. Culto de domingo, exatamente. Então, o mesmo poder lá que ressuscitou Cristo e fez assentar Ele à direita do Pai, deu a Jesus total soberania sobre ele. Ele está lá em cima olhando como um maestro orquestrando o universo. E esse poder de Deus é como se fosse assim, é mais forte até que um tsunami. O tsunami vem e arrasta tudo pela frente. Qualquer obstáculo ele arrasta. E a morte de Cristo, ela é uma prova inequívoca aí do amor de Deus por nós. Só que a ressurreição de Cristo é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Então a gente aprende 3 situações, 3 assertivas aqui, que vão apontar para o que Deus faz em Cristo através de Cristo. A primeira, que é a ressurreição e a exaltação de Cristo, versículo 20 a 21. A ressurreição, ela deu o quê? Fundamento à obra de Jesus. Ele confirmou a obra de redenção do homem, ele deu início ali à glorificação do homem, e ela, sobretudo, ela confirmou que Deus aceitou esse sacrifício do Filho. Jesus, ele foi ressuscitado, e ele foi colocado à destra de Deus. Então Paulo usou essa figura de linguagem para que todo mundo entendesse, principalmente da época, entendesse qual é a importância desse feito, porque antigamente o convidado, naquela época, o convidado especial, o principal convidado de um jantar, de uma festa, ele era colocado à direita do anfitrião. Porque isso demonstraria o quê? Até o pastor já falou sobre isso, né? Que era o privilégio, a honra, né? A autoridade dessa pessoa era dada ali a mais alta honra para ela, sentando à direita da pessoa. E Jesus, ele foi entronizado, né, acima de todos os seres, inteligentes ou não, bons ou maus, angelicais ou demoníacos, ele está acima de todo nome. E no fim dos tempos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pode falar, Marcos. Eu não me aguento. Está sendo falado aos Efésios. Ali pairavam aqueles deuses, né? Do Olimpo, que eram imortais, né? Então, Paulo está enfatizando isso, que a ressurreição de Cristo está acima
dessa vida imortal desses deuses. Então, é uma ênfase que mostra bem o poder da ressurreição de Cristo para nós, né? É bem interessante isso. Glória a Deus. Então, o domínio universal de Cristo, né? No versículo 22, fala que todas as coisas, tudo está sujeito a Deus. Está sujeito a Cristo, a Deus, né? Então, fala que todo joelho se dobra diante dele, céu, terra, debaixo da terra. Isso está em Filipenses 2, de 9 a 11 também. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Tudo está absolutamente sujeitado a ele, subordinado a ele. E o mais incrível de tudo é que a mesma cabeça que recebeu uma coroa de espinhos, agora estava recebendo uma coroa de soberania universal. A maior honraria, a maior autoridade foi tributada a Cristo. Mateus 28, 18 também fala isso. A preeminência, está lá embaixo, preeminência de Cristo sobre a igreja. Então a igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra, né? Então a igreja está cheia da presença de Cristo. Aqui a gente tem os dons, tem a graça, tem o poder dele. A igreja ela é derivada aí da encarnação de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. É o corpo em ação aqui na terra. E Deus ele estabelece uma relação muito singular com a igreja. O fato aí que fala que Cristo é o cabeça, né, da igreja, tem até uma discussão se ele é o cabeça ou a cabeça. Mas não vou entrar nesse mérito. Então ele ressalta isso em 3 situações. Os dois, com certeza. Mas que aí uns falam que a cabeça pode ser cortada e entrar outro. E o cabeça não, mas isso aí misericórdia. A gente vê tanta bandalheira nesse mundo que é melhor nem citar. Manda ler a Bíblia que fica melhor. É aquilo que você te fala, ele tem que escutar, ficar com a boa parte e a outra, né? Mas, então são 3 situações de Cristo que fala nessa passagem. Quer dizer, Cristo tem toda a autoridade sobre a igreja, toda a autoridade sobre a igreja. Ele a institui, ele a governa, ele guia, ele dirige, né? Em segundo lugar, Cristo e a igreja eles estão intimamente ligados, unidos. Se compara a cabeça e o corpo, essa união é uma união indissolúvel. Em terceiro lugar, a igreja é plenamente dependente de Cristo. A igreja ela deriva a vida, o poder, tudo quanto é necessário à existência de Cristo. A existência da igreja ela é derivada a Cristo. E a igreja ela está cheia da Trindade, né? O Pai, como falou lá no versículo 3, vai falar no versículo 3:19, o Filho no 1:23 e o Espírito Santo no 5:18. A Trindade está presente aqui. E é bom a gente enfatizar aqui que Jesus, ele não depende nada da igreja. É bom que a gente enfatize isso. Só que, como ele é o esposo, ele fica incompleto sem a esposa. Seria a mesma coisa aí que uma videira sem os frutos, ou ovelha sem pastor, ou um corpo sem cabeça. Ele é plenitude, ele é plenamente cabeça, corpo, igreja, Cristo. Eu queria que vocês meditassem, que a gente meditasse um pouco sobre essas situações, para que a gente veja o valor que teve esses ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, a inconformidade com a oração de Paulo. Como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído as riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus?
Essa pergunta é muito capciosa, né? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você tem tido intimidade com Deus? O mundo está tão avassalador, as coisas estão tão complicadas que você não tem tempo para Deus? Meu irmão, é isso que o diabo quer. Às vezes a correria desse mundo é tão grande que você não tem tempo para Deus. Aí você deita na cama, vou orar. Ora, pede. Na hora que Deus vai falar, você vira e dorme. Cadê a intimidade? Cadê o tempo para você ouvir Deus? Você tem fome de Deus? Fome de Deus é você querer mais dele. Não está satisfeito com aquilo que você já tem, mas você querer mais. Você compreende a esperança do seu chamado? Da onde Deus tirou, para onde Deus chamou, para onde Deus levou? Você compreende o quão valioso você é para Deus? Por último, você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Meu irmão, se a gente analisar a nossa vida, todas essas perguntas aqui tem que estar num crescente, o gráfico tem que ser assim, sempre assim. Muitas vezes a gente chega, sobe o primeiro amor, você está lá naquele, quase que na vertical, de repente você vai descendo. E aí você chega num patamar que é o mais perigoso, que você não fica indiferente. E aí é o risco da queda. E quando a queda, você vai chegar lá na apostasia. E aí é um perigo. A gente não pode deixar de valorizar o que Cristo é para nós. E o quão Ele valoriza a nossa vida, o quão nós somos preciosos para Deus. E muitas vezes a gente fala que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos nada, nós somos coisa nenhuma. Deus vai me valorizar por quê? Ele te valoriza, mesmo você sendo assim, mesmo nós sendo assim. E a gente precisa cada vez mais olhar para Cristo, olhos espirituais, buscar esses olhos espirituais e viver as coisas de Cristo, viver as riquezas de Deus. E aí, aproveitando que o sino não tocou, o nosso sino incircunciso filisteu não tocou, mas vamos falar um pouquinho sobre a oração. Qual é a oração que agrada a Deus? Oração não é discurso. Oração não é nada, é uma situação antinatural, porque nós somos ensinados a ser autossuficientes. A nossa vida, desde o início, desde o nascimento, a gente é ensinado a ser autossuficiente. E quando você conhece a Cristo, você começa a fazer o quê? Aprende a você ser dependente de Cristo. É contrário a tudo aquilo que você aprendeu até aquele momento. E você é dependente de Cristo. Então, quando você vai orar, não é discurso. Não é você falar bonito, usar palavras eloquentes. Deus não se agrada disso. Deus se agrada do rasgar do coração. Deus se agrada quando você fala as suas mazelas. Deus se agrada quando você chega com Ele com a intimidade que você não tem nem com sua esposa. E fala para Ele, fala, Senhor, está doendo. Eu preciso do Senhor nessa ação. Eu não consigo. Não é fácil. Então é esse rasgar do coração que agrada a Deus, é você falar da forma que você conhece, que você sabe falar, e Deus gosta de ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. No início, na criação, ele descia à terra na viração do dia e tinha intimidade com Adão e Eva. Essa intimidade que ele quer ter com ter. Ele não tem porque nós somos pecadores, porque o pecado habita em nós e o preço do pecado é a morte. Mas Ele está pronto para te escutar. Ele está pronto para ouvir o que você tem para falar para Ele. Uma das passagens mais significativas na Bíblia que eu vejo é quando, naquela guerra com os assírios, lá quando os dois sacerdotes estavam levantando Arão e Ur. Arão e Ur, obrigado, a voz da consciência, não sei o que. Mas quando Adão e Ur estavam levantando o braço de Moisés, o povo crescia, o povo ganhava a guerra. No momento que o braço caía, o povo perdia. Então, trazendo para os dias de hoje, nós temos duas obrigações. Manter o braço do pastor levantado, porque a bênção vem através dele.
Manter os braços dele erguidos e clamar para que Deus entre na sua intimidade. Veja seu coração, porque Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Nada você pode esconder de Deus, então por que você não fala? E que muitas vezes a gente chega e tem medo de falar. Rasga seu coração, cara. Tenha intimidade, tenha um momento a sós com Deus. Eu falo isso, mas não é fácil não. Não é fácil. A gente vive uma vida que é complicada. E se você não quebrar esse paradigma na sua vida, você não vai conseguir. Ah, Senhor, me dá um momento. Cuidado com o que você pede. Que tem aquela música, Senhor, um momento contigo, senão eu vou com o vento, que perco meu tempo, caindo no perigo. Se você pede para Deus um momento de Deus, aí Ele te dá, você fala, Senhor, mas eu tenho outras coisas para fazer. Quando você tem essa intimidade com Deus, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, esse momento não te é cobrado. Você vai ser mais alimentado do que se você estivesse comendo um prato maravilhoso de comida numa lauta refeição. Obrigado. Pode falar, Silvio. Só para antes que o microfone chegue, em Filipenses 4,6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz que Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pode falar. Essa parte que você falou de orar, diz uma coisa que eu tenho observado há algum tempo para cá, que eu não observava isso. Eu vou ler aqui Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Só que algo muito maior além disso, que nós não percebemos, é que quando entrarmos no nosso quarto em secreto e humilharmos diante do Pai, a recompensa de imediato já está vindo. Qual que é a recompensa? A presença dele ali conosco. A gente não tem isso na nossa mente. Depois ele vai responder as suas orações, claramente, mas a primeira recompensa de imediato que ele vai estar te dando ali é a presença dele ali com você. Quer coisa melhor que isso? O tempo é de Deus, né? E outra coisa que eu vou falar também, ore confiante. Você está orando para o onipotente. Muitas vezes a gente ora e fala, isso aqui é impossível. E você mesmo constrange sua oração. Ore confiante, porque quem está trabalhando por você é o onipotente. Se estiver dentro dos planos de Deus, vai ser feito. Amém. Deus só tem 3 respostas. Ou sim, ou não, ou aguarde. Qualquer uma delas é a sua bênção. É a porção que Deus tem para você. O não de Deus é uma bênção para a nossa vida.